Olá, meus caros. Já fazendo aqui o segundo vídeo da série, né? Que tô bastante animado com a mesma. Vamos dizer que essa aula é praticamente uma continuação da última, com alguns tópicos a mais, porque não vai ter alguma coisa macro, certo? Que eu vou trazer aqui algo muito interessante. É. Entretanto, todas as coisas anteriores podem ser melhoradas e permitem uma base melhor para coisas mais complexas, certo? Então, o primeiro tópico que eu vou falar é coisa que faltou da última aula, né? A primeira é a noção de quadrante. Sim, eu esqueci de falar o que é quadrante. O que, claro, que talvez não mude muita coisa, porque quem esteja vendo essa série é, já tem um bom conhecimento do plano cartesiano. Entretanto, quadrante é interessante falar para fazer pensar um pouco mais, né? Então, tá meio complicado eu entender aqui. Pronto. Então, se você for ver, né, como a gente já disse, o plano cartesiano, o plano retangular, a coordenada retangular, assim por diante, simplesmente é uma forma de parametrizar, né, em duas variáveis, em dois números reais, todos os pontos de um plano, né, um plano puramente da geometria euclidiana. Então, dessa forma, a gente consegue ver que que essas retas, né, que são os nossos eixos, elas dividem o plano em quatro semiplanos. A gente vai ter esse semiplano aqui, que eu vou chamar de S1, esse outro semiplano que é o S2, esse outro que é o S3, esse que é o S4, certo? Esse daqui é o nosso primeiro quadrante, nosso segundo quadrante, nosso terceiro quadrante e nosso quarto quadrante, certo? E o que é essencial disso aqui? É que o primeiro quadrante, ó, pela orientação que a gente já fez dos eixos, vai tanto ter o x quanto o y positivo. Então, x vai ser maior ou igual a zero, certo? Vamos considerar como os pontos em cima dos eixos, né? Ou seja, quando x ou y são igual a zero, fora do quadrante, né? Para não ter problema. Então, vamos lá. X é maior que zero e y é maior que zero, tá? Então, a gente pega todos os pontos do primeiro quadrante. Isso no quadrante, ó. Ué, tá. Isso no quadrante, o x é negativo, né? Y é positivo. Então, x menor que zero e y maior que zero. Terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo. E por último, o quarto quadrante, x é positivo e y negativo. Certo? É importante perceber que o x é um valor real, exatamente como funciona, né, o x e o y. Se a gente pudesse falar, seria x e y pertencem a R2, né? Que seria o conjunto de todos os pares ordenados formado por duas coordenadas reais. Beleza? Então, essa noção de quadrantes, que simplesmente são semiplanos parametrizados. A outra coisa que faltou são as projeções. Vou botar na outra página aqui. Considerar que eu tenho um ponto genérico aqui, ó. De coordenada AB. Esse é o meu ponto. Eu tenho duas projeções. A primeira, claro que a gente tem outros tipos de projeções, mas aqui a gente está querendo falar as bases, né? A primeira projeção, né, do ponto P no eixo X, ou seja, a gente pega esse ponto e encontra o seu equivalente no eixo X, ou seja, aquele que simplesmente faria o seguinte, ó, pega ele, vem aqui, deixa eu mudar a cor da seta, vai descer ele B unidades até chegar ao eixo X. Então a projeção de um ponto no eixo X é simplesmente
o ponto com a mesma abscissa e ordenada nula. Então, P de x vai ser o quê? A0. Né? Porque nosso P é AB, então P de x é A0. E a sua projeção no eixo Y, a gente vai pegar o ponto, vai andar a unidade para a esquerda. Então, a projeção do P no eixo Y vai ser o quê? Vai ser 0B, certo? E uma coisa interessante nisso tudo é perceber uma coisa que parece, isso daí já é uma noção de vetores, certo? Que eu vou tratar depois, mas parece se eu somar de forma organizada px e py dá AB, ou seja, eu somo isso com isso, isso com isso, e aí eu retorno P, né? Parece que essa noção existe, né? Eu vou mostrar isso depois, né? Porque isso é uma noção de vetor e tal, a gente pode trabalhar os pares ordenados, né? Os pontos do plano cartesiano como vetores e vetores como pontos e assim por diante, né? Só que isso aqui não é muito interessante pra gente agora, mas sim perceber o que é noção de projeção no eixo X e no eixo Y. E a terceira coisa que faltou são as bissetrices dos quadrantes. Então vamos ver aqui. Bissetriz, para quem não lembra. Bissetriz, para quem não lembra, galera, vai ser uma reta que vai dividir um tal ângulo na sua metade. Então, vou pegar aqui. Nós temos esse ângulo aqui, né? Tá? Esse ângulozão aqui. Como eu já disse na aula anterior, são dois eixos ortogonais entre si, ou seja, tem um ângulo de 90. Então aqui a gente vai ter 90 graus. Se a bissetriz dividir em 2, então a gente vai ter simplesmente 45 para cá, que é π sobre 4 radianos, e aqui também π sobre 4 radianos. Beleza? O que eu quero saber? Se um ponto pertence a essa bissetriz, como que eu posso escrever a relação entre x e y? Ou seja, qual é a relação entre a abscissa e a ordenada para estar nessa bissetriz? Cara, é bem simples, porque a gente vai ter que lembrar de uma propriedade. A distância da a distância da bissetriz até as retas auxiliares do ângulo, né? Tá vendo? Que as retas auxiliares são o eixo y e o eixo x são iguais, ou seja, a distância de S1 até x, ou seja, isso daqui, né? Do ponto, perdão, da S1 não. Seria do ponto que está genérico aqui até o eixo x vai ser igual à distância desse ponto até o eixo y. Só que se você for ver, a distância desse ponto até o eixo x é só ordenada. Ou seja, se eu chamar esse ponto aqui de P genericamente é xy, certo? Então aqui vai ser o y e aqui vai ser o x, certo? Só que a bissetriz, né, é equidistante dos dois lados, né, desses dois retas auxiliares. Então, x igual a y, né? Finalmente, P vai ser do tipo x, né? Ou seja, simplesmente duas coordenadas iguais, né? Então tem a abscissa igual a ordenada. Então, essa é a questão. Se a gente tem um ponto que pertence à bissetriz do primeiro quadrante, se você for perceber, o PV também vai ser o terceiro quadrante, né? Se eu continuar aqui. P vai ser todo ponto do tipo x e x, né? Onde x é um número real. Beleza? Então, a gente conseguiu fazer uma parametrização em x da bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Agora eu vou fazer uma coisa semelhante, só que para o segundo e o quarto quadrante.
novamente são eixos coordenados. Então, o ângulo aqui é o que? De π sobre 4 radianos. Que também π sobre 4 radianos. Claro que isso daqui não importa muito, mas só pra gente ter já uma ideia. Vou usar a mesma coisa da bissetriz. A distância da bissetriz até as retas auxiliares do ângulo é igual. Então, vou pegar um outro pontinho aqui. Esse é o que seria o P1, né? Que é o P2, só P2 genérico. Então, P2, a princípio, eu chamo de XY. Só que ele pertence ao bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Essa distância até aqui é igual, certo? Essa distância é igual. Só que tem uma diferença. Porque daqui até aqui é um valor que é orientado, né? Então é negativo. A gente pode pensar isso aqui como menos x. E essa distância aqui, que vai ser um valor positivo porque é orientado, vai ser mais y. Então eu posso escrever o quê? Que menos x igual a y. Que é a mesma coisa que x igual a menos y, ou também é a mesma coisa que y igual a menos x. Então, eu posso escrever aqui o ponto 2 vai ser do tipo x menos x, certo? X é menos x. Se você for perceber, quando x é negativo, o y é positivo, segundo quadrante. Quando x é positivo, o y é negativo, quarto quadrante. Então, né, uma parametrização da bissetriz do segundo e do quarto quadrante é P igual a x menos x para x pertencendo aos reais. Beleza? Então, isso daí que faltou na última aula, esses 3 tópicos aí. Outros casos não está das demonstrações, né? Faltam alguns casos para as demonstrações ficarem completas, que é a da distância entre 2 pontos e da razão de secção. Vamos para a primeira distância entre 2 pontos. Eu só ver se está gravando certinho. Sim. Cara, a gente pegou 2 pontos que não estão alinhados, ou seja, não são uma reta no eixo x nem no eixo y. Então, beleza, se for um caso de não alinhamento, tranquilo. Caso de não alinhamento horizontal ou vertical, né? Perdão. Porque, claro, sempre vai ter alinhamento, né? Porque 2 pontos sempre passam uma reta, mas tô falando de alinhamento no eixo x ou no eixo y. Seria tipo horizontal ou vertical para nossa orientação. Então, vamos agora ver os dois casos. Se eles formassem, né, entre si uma reta horizontal e uma reta vertical. Claro, a fórmula que a gente encontrou também vale para esses dois casos, né? Se você substituir os valores, você vê que funciona. Só que, por rigor matemático, não. Entendeu? Então vamos lá. Pegar 2 pontos de novo, quaisquer. Se eles, né, estão sobre uma reta horizontal, significa que eles têm a mesma ordenada, certo? Que é assim que funciona a construção que a gente fez, lembra dos pontos? Então a gente vai ter um ponto aqui e um ponto aqui que formam uma reta horizontal entre eles. Então, ponto 1, ponto 2, e essa daqui é a distância. Cara, e aí é tranquilo, né? Porque a distância de P1 até P2, né? Vai ser o quê? Poxa, essa daqui é a distância, beleza? Aqui a gente tem um retângulo. No retângulo, lados opostos tem a mesma medida, então aqui é D. Aqui a gente tem uma reta numérica, certo? E a distância de C até B, de B até C, perdão, é C menos B, né, que dá o próprio D. Beleza?
Então, a distância de P1 até P2, ou de P1 tanto faz, né? Porque aqui não tem orientação. Vai ser D, que é C menos B. Ou seja, é simplesmente ΔX. Diferença das abscissas. Tá? Nesse caso, teria que ser módulo, né? Para não ter erro, vamos colocar módulo. Porque assim seria pela fórmula que a gente encontrou. Para não ter erro. Tá? Seria módulo de ΔX. Agora, se a gente faz o mesmo caso equivalente, só que agora numa reta vertical, vou pegar P1 e vou pegar um P3. Então, se é uma reta, né? Se é uma reta vertical, é porque eles têm a mesma abscissa, tá? Aqui temos a P3 e aqui vai ser D. Então, vamos lá. A distância de P1 até P3 vou chamar de Z. Novamente temos um retângulo aqui. Z aqui. E aí, beleza, né? Reta numérica faz o mesmo princípio. Vai ficar o quê? Módulo de D menos A é igual a Z. E aí, então a gente pode concluir que P1, distância de P1 até P3 é Z, que é igual a módulo de D menos A, que é igual a módulo de ΔY. Já? Se você for ver, ó, se colocando na fórmula, ficaria raiz quadrada do quê? De B menos C ao quadrado mais A menos A ao quadrado, que então ficaria módulo de B menos C, né? Porque aqui vai cortar. Novamente dá módulo de ΔX. Aí colocando a fórmula agora P1 e P3, fica B menos B ao quadrado mais A menos D ao quadrado, né? Isso aqui dá o módulo de A menos D, que é módulo de ΔY. Tá? E você vê aí que a fórmula funciona tanto para esses casos específicos quanto para o caso geral, que nem era pra gente esperar já acontecer. Certo? Então, e tem os outros casos, que é o caso da razão de secção, que não foi abordado, mas assim, é imediato também. Porque, normalmente, naquele caso a gente considerou para um ponto entre os dois segmentos, né? Porque a gente tem 3 pontos. Tem os dois pontos de segmento, que é o P1 e P2, e tem um ponto entre esse segmento, que então vai fazer razão de secção, né? Porque tem essa secção do segmento. Entretanto, a gente pensou novamente como um caso de segmento não horizontal ou não vertical. E aí, então, o teorema de Tales não aparece do jeito que a gente viu. Nesse caso, nem vai pesar do teorema de Tales em si, porque fica imediato, certo? Fica imediato. Entretanto, se você usa novamente a fórmula da razão de secção, para esse caso, funciona também. Como era de se esperar. Mas eu vou dizer aqui novamente o esquema. Beleza, x, y. A gente vai pegar agora... Cara, pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Não, assim vai ficar meio complicado. Eu vou fazer pro caso da horizontal, que logo... Então, a gente vai ter esse ponto. E vai ter esse ponto aqui. Opa, não, esse ponto aqui não. Esse ponto aqui. Certo? Se tá na mesma reta, vai ser um ponto, por exemplo, como esse. Esse é o nosso ponto aí de secção. Tá? Tem um P2. Esse P aqui é o nosso genéricozinho. X, né? Porque o Y vai ser o B, porque tá no mesmo segmento. E ele é horizontal. Safe.
Então, como é que ficaria aqui o raciocínio? Eu sei que P1 até P sobre P1 até P2 é um certo valor, né? Porque é uma razão de secção. Só que perceba o seguinte, P1 até P, eu vou chamar aqui de razão e de P1 até P2, opa, P1 até P2 de Czão, de Bzão, né, melhor dizendo. Então isso aqui ficou o quê? Azão sobre Bzão. Só que olha só que legal. P1 até P, novamente a gente tem um retângulo aqui, né? Então a gente usa aquele mesmo esquema que a gente fez. E o Azão vem pra cá, ó. E logo pra reta numérica. E Bzão também vem pra reta numérica. Aqui vem o Azão e o Bzão aqui, na reta numérica. E aí a gente usa, quem já sabe de reta numérica, o Azão vai ser x menos A. E Bzão vai ser C menos A. Ou seja, x menos x1, né? Sobre delta x, que nem aquela forma que a gente já encontrou. Beleza? X menos A sobre C menos A, que é a mesma forma. Certo? E aí, se você fizer agora por uma reta, né? Por uma reta... Cadê? Vou pegar aqui. Por uma reta vertical seccionada, que nem esse exemplo aqui, a gente vai ter novamente um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui. E a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, e aí tu percebe que P' até P1 sobre P3 até P1, né? Porque nesse caso é P3 até P1 aqui. P1 tá meio invisível, mas deixa eu ver se consigo melhorar assim. Fica melhor pra ver assim. P1 aqui, P3 aqui. Então, P' até P1 sobre, né, que é a razão de secção que a gente tá fazendo tradicional. E de P a P1 até P3, né? Isso é o que? Pô, P' até P1 é esse segmento, que vai ser Y menos B sobre o que? P1 até P3, que é o segmento aqui. P3 tem coordenada D. Então aqui seria D menos B, ou seja, Y menos Y1 sobre delta Y que a gente já fez, beleza? Então, esses são os casos que faltaram, os casos são imediatos praticamente, mas para formalizar é melhor falar. Rotações de mais 90 graus e de menos 90 graus, beleza? Eu vou fazer essas rotações de pontos, né? Não são pontos, né? Seriam segmentos, mas acaba sendo de pontos. E vamos ver. Porque é o seguinte. Eu vou mostrar como você faz a rotação com um segmento na origem, beleza? Depois eu vou mostrar como fazer de qualquer segmento com o próximo tópico. Então a gente vai ter aqui um segmento qualquer, certo? Que parte da origem, tal que o seu ponto, né? Seu ponto máximo aqui, né? Ponto máximo não, mas o seu ponto mais direito, que seria esse daqui, tem coordenado o quê? X, Y. Eu vou rotacionar 90 graus. Só que quando eu falo mais 90 graus, eu tô falando de 90 graus no sentido anti-horário, ou seja, pra cá. Então eu vou vir aqui e vou rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Eu obteria o quê? Mais ou menos aqui. Esse ponto, que eu vou colocar de vermelho. Peraí, esse nosso ponto P, nosso ponto P', certo?
uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, então aqui vai ser 90, certo? E agora eu quero saber quais são as coordenadas do P'. Porque o P eu sei, né? A coordenada do P eu já defini a XY. E agora eu quero escrever P' em função das coordenadas, né? As coordenadas de P' em função das coordenadas de P. Cara, é o seguinte, vamos pensar assim. Deixa eu ver como que eu posso mostrar isso daqui. Vamos pensar primeiro na horizontal e depois na vertical do Pzão. Beleza? Então olha só. Eu vou pegar a sua parte horizontal, tá? Que seria então de 0 até x. Essa é a sua parte horizontal e sua parte vertical é essa, certo? Beleza, a sua parte vertical seria essa daqui, certo? Quando eu fizer a rotação de mais π sobre 2 no anti-horário, isso daqui vai fazer a seguinte transformação, ó. Olha para onde vai o segmento verde. E vai fazer isso daqui. O segmento verde que estava no eixo X vai para o eixo Y. E o segmento que estava aqui em marrom no eixo Y vai para o eixo X. Só que com a orientação negativa, certo? Então, intuitivamente, se PXY, então P' vai ser o quê? Lembrando que a abscissa do P' vai ser ordenado o quê? Tava positiva, ficou negativa, então é menos Y. E a ordenada de P' vai ser a abscissa também positiva. Então, intuitivamente, se PXY, P' é menos YX. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo fazer de uma forma mais intuitiva. Deixa eu ver, eu tô vendo aqui minhas anotações rapidinho. Cara, é basicamente isso. A outra forma de você ver também é tu ver por essa caixa retangular aqui, ó. Você vai vir e vai rotacionar em 90 graus para a esquerda. Então você encontraria ela aqui. É porque nesse caso parece que o x é igual a y, né? Parece que tá na bissetriz. Eu fiz meio mal o desenho. Porque se eu fizesse de outra forma, você realmente ia ver se eu rotaciono isso daqui. Você pega essa caixa e realmente muda, né? Aqui nossa base vai virar altura e a altura vai virar a base. Só que como a gente está fazendo essa rotação de forma orientada, a valoração muda, entende? Então deixa eu pegar um outro exemplo aqui, um outro ponto, melhor dizendo. Porque se eu pegar um outro ponto, eu tenho quase certeza que vai ficar mais intuitivo. Eu vou pegar um ponto bem explícito do que acontece. Então nosso ponto é esse. Então aqui a gente vai ter nosso Y, aqui nosso X. E agora quando eu fizer a rotação, aí sim vocês vão conseguir perceber o que eu estou falando. Esse é um ponto mais ou menos aqui, certo? Torque vai ser o quê? 30 graus, como a gente já sabe. Vai ser o nosso P'. Então, novamente perceba que a gente vai ter um retângulo, certo? Vamos ter um retângulo aqui. Deixa eu mudar a cor vermelho. Um retângulozinho aqui. E a gente vai fazer uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário.
Beleza? Então, essa parte, você tá vendo? Essa parte aqui vai vir pra cá. Tô tentando mostrar pra onde vai vir cada coisa. Essa parte em cima vai vir pra cá. Essa parte aqui, lateral, vai vir, ó, pra cá, certo? Que eu tô como se fosse levantando. Tem uma caixa deitada e eu levanto, certo? Como se estivesse puxando essa parte pra cá, tá vendo? Tentando levantar essa caixa como se fosse tipo uma geladeira, né? Tentando levantar ela. Essa parte vai vir aqui pra baixo e essa parte vai vir pra cá. Beleza? Então, a partir desse análise, tipo, desse segmento como se fosse o todo, né? Como se a gente analisasse a transformação completa dele numa forma de caixa, né, retangular aqui, você vê que é como se fosse um levantamento dessa geladeira retangular, né? Daqui pra cá. Exatamente para ser exato que eu mostrei. Eu espero que essa parte você tenha entendido, porque é meio complicado mesmo de mostrar isso. Mas é realmente uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Beleza? E aí então se mostra o resultado. Uma coisa interessantíssima, que isso tem a ver com coisas mais avançadas, mas perceba o seguinte: se eu pegar o P, certo? Se eu pegar a coordenada com a abscissa e multiplicar pela abscissa de PY, então se eu pegar PX vezes P' X, né? Sempre que PX é a projeção, certo? A projeção unicamente seria a nossa... Como posso dizer? Seria o X, né? Mas aqui, melhor dizendo, eu vou pegar o X aqui, né? Pegar a abscissa do P, multiplicar pela abscissa do P' e somar pela ordenada do P multiplicado pela ordenada do P'. Consegue ver que tem menos YX aqui, YX? Então dá zero. Isso é uma coisa muito interessante, que o que eu acabei de fazer se chama produto escalar entre dois vetores, certo? Claro que aqui a gente está falando de ponto, mas como eu já disse, todo vetor pode ser interpretado como um ponto, né? Um vetor geométrico. Então, a gente consegue fazer essa análise. E toda vez que o produto escalar de dois vetores dá zero, significa que eles são ortogonais. E nesse caso é o que está acontecendo, né? A gente está fazendo uma rotação de 90 graus, ou seja, vão ser ortogonais obrigatoriamente. Então essa condição se satisfaz. Agora eu vou fazer a rotação de menos π sobre 2, né? Ou seja, uma rotação de 90 graus no sentido horário. É bem simples, vai continuar nesse esquema de a ordenada vira abscissa e a abscissa vira ordenada, só que a gente vai novamente ficar atento na questão da orientação. Beleza? Nos valores. Vou pegar um ponto aqui qualquer, esse é o meu P. Esse é o X. Esse é o Y de P. Então eu vou rotacionar. Vou fazer uma sentido horário, gente. É pra cá agora, ó. Então, como é que ficaria? Se a gente analisa assim, né? Se a gente começa a ver dessa forma, nessa orientação, eu vou pegar essa caixa retangular que está em pé nesse sentido e vou deitar para cá, ó. Tá vendo? Então seria algo desse estilo assim, ó. Caraca, peraí. Deixa eu colocar aqui uma rotação de 90 graus no sentido horário. Beleza. Perceba novamente o que acontece aqui. Essa aqui tá desproporcional. Pera aí. Deixa eu... não tá desproporcional, tá errado, né, cara?
Eu teria que expandir um pouquinho aqui. Acho que seria mais ou menos isso. Acho que agora faz mais sentido. Certo? Acho que faz mais sentido agora. Consegue perceber então a seguinte coisa, ó. Essa parte aqui. Cadê? Deixa eu fazer novamente a pintura do retângulo que eu tô falando. Essa parte que a gente tá vendo aqui vai vir pra cá, certo? É como se eu tivesse novamente pegando, né? Se a gente for pensar nessa forma que a gente tá vendo, a gente pega essa caixa retangular e coloca ela de cabeça pra baixo, certo? Aqui a gente colocou, quando eu faço no sentido anti-horário, é como se fosse botando de pé. Aqui eu coloco ela de cabeça pra baixo. Então essa parte que eu tô vendo aqui vai vir pra cá. Essa parte aqui vai vir pra cá. Essa parte aqui vai vir pra cá. E essa parte de baixo vem pra cá mesmo. Não, pera aí. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Beleza? Então, por essas setas você percebe o quê? Olha só, o X, esse daqui todo, né? Que é o X, essa parte que eu tô mostrando. Deixa eu... Acho que... vai vir pra onde? Pra cá. Certo? Então a ordenada vira o quê? Menos X. Certo? A ordenada vira menos X. Entretanto, ó, olha a abscissa. Vem pra onde? Vem pra cá. Não, perdão. Nesse caso, aqui, tá vendo? A ordenada do P vira a abscissa do P'. Então, o sinal, em vez de estar, como a gente viu aqui, no primeiro elemento, né, do par ordenado, vai ser no segundo. Exatamente porque o que acontece? A ordenada do P' é a abscissa de P. Certo? A abscissa de P aqui, ó, positiva. E quando ela vem pra cá, vira negativa pela orientação. Então, se P é xy e fazemos uma rotação de 90 graus no sentido horário, ou seja, menos π2, então P' é do tipo y menos x. Então, menos π2 aqui, mais π2. Beleza? Então, a seguir, nessa aula eu não vou usar muito esse fato, entretanto vai ser interessante essa noção de rotação depois, tá? Para auxiliar em alguns outros casos. Parametrização do segmento de reta e reta em si. Cara, vamos novamente usar aquele resultado que a gente acabou de ver, né? Cadê? A razão de secção, né? Por caso geral. Então a gente tem dois pontos e eu tenho um ponto Pzão na reta, certo? Então esse ponto Pzão sempre está na reta. Então o que eu posso dizer? Olha só. Pera aí. Novamente, eu vou trazer um caso de uma reta que é um caso genérico, certo? Não é um caso dela vertical ou horizontal, porque vai dar um trabalho, vai aumentar o tempo de vídeo e tal. Então vale mais a pena você não fazer caso a caso num vídeo, certo? Posso trazer em outro, nesse caso não vou fazer. E aí vou ter um ponto genérico xy, certo? O que eu sei da secção de reta, então esse aqui é o P1, esse é o P, esse aqui é o P2. Eu sei o que? Que P até P1 sobre
P1 até P2 é o que? X menos x1 sobre delta x. Ou seja, P até P1, P até P2 é uma razão, ou seja, uma constante, que eu vou chamar de T, certo? Só que se você for perceber, quando o P vem pra cá e P e P1 representam o mesmo ponto, porém com simbologia diferente, você percebe que P até P1 é zero, né? Porque P e P1 são o mesmo ponto. Então T é zero. E quando o P vem até aqui, até o P2, eles são o mesmo ponto, a distância de P até P1 é a mesma distância de P1 até P2, né? Porque P e P2 são o mesmo ponto. Então T é igual a 1. Então você percebe que T, se P, né, claro, está entre P1 e P2, então se P está entre P1 e P2 no segmento de reta, 0 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 1. Isso é um fato interessante, porque se eu faço o T variar de 0 até 1, esse ponto varia. Então, a gente tem uma parametrização, ou seja, a gente encontra todos os pontos do segmento de reta, sabendo unicamente um parâmetro, certo? E vou fazendo esse parâmetro variar de 0 até 1, beleza? E assim funciona. Então, como ficaria? X é menos x1 sobre x2 menos x1 igual a t. E aí eu vou multiplicar cruzado, fica x menos x1 é igual a x2t menos x1t. Então x pode ser escrito como o quê? T vezes x2 menos x1 mais x1, certo? Então, se você for perceber, ó, o que eu acabei de fazer é uma expressão para encontrar todas as abscissas que estão nesse segmento de reta P1, P2. Beleza? Exatamente isso que eu acabei de descobrir. Tranquilo? É, exatamente isso. Então, se eu faço t ser 0, eu já esperava que x era igual a x1, certo? Porque nesse caso, P1 e P são o mesmo ponto. Agora, se t é igual a 1, fica x2 menos x1 mais x1. O x1 corta com x1, porque aqui é 1, né? Fica x2, que nem a gente novamente esperava, certo? Ok, esse é o x. Lembra que a forma do y é equivalente, ou seja, aqui é y menos y1 sobre delta y. Então, essencialmente, o que temos? Y é igual a t vezes y2 menos y1 mais y1. E se você considerar o exemplo do 0 e do 1, você vê funcionando corretamente o que eu acabei de falar. Só que, legal, a gente fez uma parametrização, a gente encontra abscissa e depois acha ordenada, legal. Mas não seria mais interessante a gente encontrar o y em função do x? Porque olha só, eu escrevo o x em função de t, certo? Porque x2 e x1 são constantes. E y em função de t. Então, eu consigo sempre, né, mesmo que seja a coisa mais difícil possível, mas sempre consigo escrever x em função de y ou y em função de x. E o que quando eu faço uma equação que envolve a ordenada e a abscissa, eu encontro uma coisa que eu chamo equação da curva. Nesse caso, eu vou encontrar a equação da reta, certo? Certamente o que eu encontraria seria a equação do segmento, né? Porque eu estou partindo do segmento desse raciocínio. Entretanto, perceba que se eu faço t ser, por exemplo, menos 1, é como se eu pegasse o quê? Lembrando que como você fala, pô, t pode ser menos 1 aqui? A distância de P até P1, P1, P2 dando menos 1. Isso faria sentido? Então, assim não faz sentido, porque a distância sempre é positiva, certo? Entretanto, qual é o ponto? Que é a demonstração que eu fiz de razão de secção, eu fiz com um ponto P entre P1 e P2 nesse segmento. Entretanto, se o P fosse, por exemplo, aqui, ó, se eu continuo e faço um ponto aqui, exterior, né?
à esquerda, nós encontraríamos algo que poderia ter t negativo, né? Ou equivalente a t negativo. Beleza? Então, para vocês terem uma noção, mais ou menos, se o t for menos 1, olha só que legal. Não parece que quando t é igual a 1, esse ponto vem para P2. Quando t é igual a 0, esse ponto vem até P1. Então não parece que se t for menos 1, ele vai vir pro simétrico em relação a P, tá vendo? Em relação a P1. Porque quando eu vou pro t igual a 1, eu vou para P2. Se eu vou para 0, eu vou para P1. Então quando eu vou para menos 1, eu vou para simétrico de P2 em relação a P1. Certo? Isso é verdade. Se liga, se t igual a menos 1, o x vai ficar menos 1 vezes x2 menos x1 mais x1. Aí o x então fica menos x2 mais 2x1. Você fala, pô, aí realmente não dá pra saber se é simétrico ou não. Porém, tu consegue ver que é. Consegue perceber essa relação. Esse é o x. Tem que ser o y. Mas seria assim. E aí você fala, como que eu posso ver isso daí? Por razão de secção. Se você usa razão de secção, desse ponto você encontrou outro, né? Um outro ponto. Seria tipo assim, se eu chamo esse ponto de zão. Pera aí. Zão aqui. Aí ficaria o seguinte. De Z até P1, certo? De Z até P1, de Z até P2, né? Ah não, mas aí seria razão de secção que a gente tá acostumado aqui. Ah não, seria assim. Só que o P1 que seria o nosso equivalente, né? Z até P2. Você faz essa razão de secção, você consegue... Então, não vou fazer agora porque vai ficar meio trabalhoso. Mas você vai ver que de Z até P1, isso daqui vai ter que dar o quê? De Z até P1 até vai ser tipo metade do Z até P2, né? Porque eu falei da simetria. Eu vou fazer aqui. Usando essa fórmula aqui, só que o x é o x1, né? Porque o nosso termo aqui médio é o P1. Ficaria o seguinte, vamos lá. X1 menos a abscissa do P1, do Z, perdão, que é mais x2 menos 2x1 sobre a abscissa do P2, né, x2 menos a abscissa do P1, então menos x2 menos 2x1 menos 2x1 ou não, pera aí. X2 é mais x2 2x1. Aí depois vai ficar o quê? Aqui vai ficar quanto? Aqui fica x2 menos x1. E aqui fica 2x2 menos 2x1. Exatamente o que eu queria mostrar. Aqui vai cortar aqui e vai manter o 2. Então 1/6. Certo? Então você vê que quando você escolhe t negativo, você vai voltando aqui nessa orientação para a esquerda, certo? E quando você escolhe t maior do que 1, né? Você vai indo para a direita do P2. Beleza? Eu acabei mostrando um exemplo quando t é menos 1, que se t for menos 1, você vê que por razão de secção você consegue continuar mostrando. E nesse caso, se t é menos 1, vai ser o simétrico de P2 em relação a P1. Beleza? Tá. Eu espero que esteja entendendo essa parte. Isso aqui foi um complemento, mas só para você entender
que fazendo o t variar mais do que 0 e 1, você encontra uma reta. Certo? Você encontra, aliás, fazendo o t variar em todos os reais, você encontra a reta equivalente a esse segmento de reta. Beleza? Então, ok, essa aqui é a parametrização do segmento de reta, fazendo 0 de t até 1. Beleza? Agora, se você faz t nos reais, você encontra todos os pontos da reta equivalente. Beleza? Entretanto, o que eu quero é a equação da reta. Porque a equação da reta é... A equação da reta é o que a gente vai usar a priori em muitas coisas. Beleza? E vai introduzir pra gente o que são equações de curva, né? Que são formas de pegar uma curva da geometria euclidiana e transformar nela numa relação, né, numa função de ordenada com a abscissa, que vai ser exatamente o que eu vou fazer aqui. Porque olha só, eu sei que t é x menos x1 sobre x2 menos x1 e também é y menos y1 sobre y2 menos y1, certo? Então eu posso igualar esses dois aqui. Quando eu igualo e multiplico cruzado, fica algo assim, x menos x1 vezes y2 menos y1 é igual a y menos y1 sobre x2 menos x1. E aí, então posso escrever x menos x1 delta y igual a y menos y1 delta x. Vou passar o delta x dividindo. Fica o quê? Y menos y1 é igual a x menos x1 delta y sobre delta x. E aí, então posso escrever y, né, passando o menos y para a direita, vai ficar y é igual a x vezes delta y sobre delta x menos x1 delta y sobre delta x mais y1, certo? E se eu for perceber, isso daqui são constantes, isso aqui é constante. Então eu posso terminar escrevendo o quê? Que y, eu vou chamar isso aqui de m, mx mx menos x1m mais y1, certo? E vou chamar a expressão x1 menos x1m, perdão, mais y1 de nzão, que também é uma constante. E aí eu finalizo falando que y é mx mais n, né? Para todo x real nesse caso. Então o que eu acabei de mostrar aqui para vocês é o quê? Que eu posso escrever a ordenada de um ponto de uma reta em função da sua abscissa de forma linear. Ou seja, a equação da reta é uma equação de primeiro grau, ou seja, representa na sua essência, um polinômio de primeiro grau. Então, essa é a nossa primeira equação de curva, que vai ser a equação da reta. Certo? E você consegue perceber que se eu sei x, eu sei y, se eu sei y, eu sei x. Diferentemente daqui, porque o meu parâmetro é o t. Ou seja, para eu saber o x e o y, eu preciso saber do parâmetro t. Aqui não. Para eu saber o x, eu preciso do y. E para saber do y, eu preciso do... caso eu não tenha, né, o x, eu preciso do y, entendeu? Um tá em função do outro de forma implícita. E aqui, no caso, o y está em função de x de forma explícita. Então, essa parte aqui foi a parametrização do segmento de reta, fazendo o t de 0 até 1. Agora, se eu pego o t e vario em todos os reais, eu acabo encontrando a parametrização da reta. E se então eu escrevo y em função de x ou x em função de y, eu tenho uma equação da reta, que é uma das equações de curva, né, que é uma forma mais clara de como funciona a algebrização da geometria euclidiana. Beleza? Isso daqui tipo, é essencial. Muito, muito bom. Muito, muito importante. Segmentos equipolentes
e primeira noção de vetores. Cara, essa segunda parte para noção de vetores eu vou deixar para outro momento. Eu vou falar de segmento equivalente, que seria o seguinte, ó, seja dois pontos quaisquer, ok? Tenho esse ponto aqui, P1, e tenho esse outro ponto aqui, P2. E então eu vou ter esse segmento aqui. Agora imagina que eu tenha que fazer, eu tenho translandar, ou seja, tem que pegar isso aqui, encontrar o segmento paralelo a ele a partir desse ponto, P3, aqui. O que essencialmente eu estou querendo falar? O seguinte, ó, pera aí. De que forma que eu tenho que fazer para pegar esse segmento e translandar ele pro P3, né? Para achar então um segmento paralelo de mesmo comprimento. Seria algo desse tipo. O que eu tô falando, não sei se vocês estão conseguindo perceber, eu tô falando exatamente o que acontece com um paralelogramo, né? Porque cada lado você pega ele, você vai translandar, encontrar seu equivalente paralelo de mesmo comprimento. É assim que funciona o paralelogramo. Então, isso que eu tô fazendo aqui. Certo? Aqui nesse caso não tá muito bem desenhado, né? Mas seria mais ou menos isso. Onde P1, P2 e P3 são pontos fixos e o P4 é o valor que eu quero achar. Então vamos chamar de XY. Uma coisa interessante do paralelogramo, deixa eu desenhar esse paralelogramo. Os que faltam, né? As coisas que faltam aqui. Não tá muito bem o paralelogramo, mas okay. É que essas diagonais se encontram no ponto médio. Exatamente. Então se eu pegar um segmento que seria então o equivalente diagonal, se eu conseguir aqui, né, fazer. Caraca, velho, porque eu não consigo fazer. Nossa, que bagulho estranho, não consigo fazer. Fazer aqui é mais ou menos aqui. Eles vão se encontrar no ponto médio da diagonal. Esse fato que a gente vai usar. Quem já sabe a forma do ponto médio da aula anterior? Tá, aqui eu vou... Aqui é x1, y1, x2, y2. E aqui é x3, y3. Beleza. Qual é esse ponto médio, considerando esse segmento aqui? Essa diagonal. Vamos ter o seguinte, ó. É diagonal de x3, y3 até x2, y2. Ou seja, x2 mais x3 sobre 2. O ponto médio, né? Calma, não é reta, é o ponto médio. y2 mais y3 sobre 2. E a diagonal 2, que seria essa daqui, é entre x1, y1 e xy. Então, x mais x1 sobre 2, y mais y1 sobre 2. Beleza? E aí, então, o que eu tenho? Que o ponto médio das diagonais é igual. Então, esse ponto aqui é igual a esse. Então, como é que fica? Igualando a abscissa com a abscissa. Eu posso concluir que x vai ser o quê? Vai ser x2 mais x3 subtraído do x1.
E equivalentemente, y vai ser y2 mais y3 menos y1. Beleza. Agora eu vou pegar um caso especial, que é quando a gente tem esse caso aqui, que exatamente seria o que entra na noção de vetor, né? Mas eu vou falar sobre isso agora. Vamos pegar novamente um segmento qualquer, x1, y1 aqui, e x2, y2 aqui. Vamos ter esse segmento. E o que eu vou querer fazer? Vou tentar translandar ele para a origem. Ou seja, eu vou tentar achar um tal outro assim, mais ou menos. Que é a origem, certo? Eu quero saber qual vai ser as coordenadas desse vetor aqui, desse ponto, que vai ser o meu PXY. Pô, cara, aí é muito simples, né? Porque o que acontece aqui? O P3 é a origem, né? Então é 0, 0. Aí só substitui isso na fórmula, certo? x3, y3 dá 0, então fica o quê? Que x vai ser x2 menos x1 e y vai ser y2 menos y1. E pronto. Então pra você fazer... É por isso que é tão maneiro você botar na origem, né? Porque quando você bota na origem, o que acontece? Você não precisa do terceiro ponto, seria a primeira coisa, e muitas vezes facilita. Porque percebe o seguinte, antes eu tinha o x3, certo? x3 aqui. Agora, se eu vou pra origem, eu não tenho mais o x3, então é menos uma coisa pra trabalhar. Menos coisa, menos trabalho, porque geralmente o que mais preocupa na geometria analítica são quantidades grandes de variáveis, né? Ou constantes, nesse caso são constantes. E às vezes fica preocupante, nesse caso vale a pena a gente tirar uma, certo? Então, cara, se você for botar na origem, vai facilitar muito. E você, como você consegue perceber, mantém a distância, mantém a inclinação desse segmento de reto. Então, no final não muda nada, beleza? E aí que entra a questão dos vetores, né? Que eu vou dar uma rapidinha. Que isso daqui, tá vendo? P1 até P2. Agora, se eu pego esse segmento e oriento dessa forma, então aqui tem uma base e eu tenho uma saída, tá? O que a base é P1 e a saída é P2. Se eu mantenho o módulo, e eu mantenho sua direção e sentido, ou seja, o módulo seria o comprimento desse segmento aqui. Eu mantenho o sentido e a direção, ou seja, se eu mantenho a orientação nesse sentido aqui, que é do P1 até P2, né, seria esse sentido, e direção, que é essa direção dessa reta, eu, então, tenho o mesmo vetor, certo? E aí, então, entraria a teoria dos vetores, que é algo muito importante para a álgebra linear, e que também pode ser muito utilizado aqui na geometria analítica, mas nesse início de curso eu não vou usar. Beleza? E o nome desse segmento aqui, né, o segmento verde, é um segmento equivalente ao vermelho, tá? É um segmento de mesmo comprimento e paralelo a esse. E geralmente vai nos importar apenas não, mas principalmente segmentos equivalentes na origem. Tá? A dica final é a seguinte: translanda e depois rotaciona, porque a forma da rotação eu mostrei com o segmento partindo da origem, tanto no caso da rotação no anti-horário quanto no horário. Então, se você tem um ponto que não um ponto não, mas um segmento que não parte da origem, você não consegue usar a forma da rotação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer segmento, vai translandar ele para a origem, vai rotacionar e vai translandar para onde seria o seu equivalente, certo?
Porque, como você consegue perceber, quando você rotaciona, você sempre mantém o ponto da base fixo, né? Então, esse é o procedimento que você vai ter que fazer. Agora eu tenho duas questões que não são questões puramente questões, né, de vestibular, são questões de matemática em si, né? E são bem longas, se assim eu posso dizer, mas vou mostrar uma coisa que eu tô querendo sempre martelar, que é a coisa mais fundamental da geometria analítica é a distância entre dois pontos. E a partir dela e pouquíssimas outras coisas, né, depois dela, você já desenvolve praticamente tudo, tá? Praticamente tudo mesmo. Talvez eu vou fazer só a primeira questão, a segunda não tem muito valor. Que olha só, encontre as coordenadas do baricentro sem utilizar as propriedades da razão do segmento vértice e segmento ponto médio. Ou seja, aquela que diz, né, que a distância do baricentro até o vértice é 2 vezes a sua distância do baricentro até o ponto médio equivalente, né? Que a gente fez no último vídeo. E depois eu tenho que provar que essa propriedade é verdade. Cara, isso é muito trabalhoso, sabe? É um algebrismo bem trabalhoso. E o que eu fiz, né? Eu usei novamente a ideia do segmento equivalente na origem. Na verdade eu peguei, né, um triângulo genérico de 3 vértices e peguei um vértice dele e trasladei por origem. Então, em vez de eu trabalhar com x1, x2, x3, eu trabalho apenas com x2, x3 e coloco só no final o x1. Beleza? Porque eu coloquei o x na origem. Certo? Só pra você ver a aplicação já do que eu tô falando, né? Parece algo meio abstrato. Mas, cara, segmento equivalente é muito, muito, muito essencial. Tá? Isso daqui não tem muito valor, assim, se eu posso dizer, porque, cara, sai facilmente por razão de secção se você sabe essa razão de segmento versus segmento ponto médio. Então isso aqui mais seria para você trabalhar um pouco de como funcionaria questão da equação da reta e tal. Você tira aqui, consegue tirar, mas é trabalhoso, tá? Até com esse facilitador. Cara, se você não bota nenhum vértice na origem, vai ficar uma álgebra absurda, tá? Se vocês quiserem tentar fazer, fazem, mas eu vou fazer no outro vídeo, tá? Nesse eu vou fazer essa daqui. Prove a fórmula da razão de secção usando distância entre dois pontos e parametrização da reta, tá? No caso, eu não vou usar diretamente parametrização da reta, porque seria muito trabalhoso. Vou usar a equação da reta que eu encontrei, né? Que é essa daqui. Que a ordenada é uma função linear de x, né? Ou seja, da abscissa. Que nem é uma função afim. A gente sabe que a função afim é uma reta e tal. Beleza? Vamos lá. Qual é a fórmula da razão de secção que a gente já viu, né? É x menos x1 sobre delta x e y menos y delta y. Só que o que eu fiz pra achar isso daí? Pô, assim, foi facilmente por teorema de Thales. Só que eu não quero usar teorema de Thales, eu quero usar apenas distância entre dois pontos e equação da reta. E aí que entra o essencial. Vamos lá. Inicialmente eu vou ter dois pontos, certo? Pontos quaisquer. Tenho esse ponto aqui. Tenho esse outro ponto aqui. Então esse é o P1 e esse daqui é o P1 e esse aqui é o P2, certo? Aí então eu vou ter o nosso segmento e vou ter um ponto que vai acontecer a razão de secção. Esse daqui, por exemplo. XY, Y1, X1, X2, Y2. Beleza. O que eu quero mostrar? A gente já viu isso. Eu mostrei. Que é a distância de P até P1 sobre a distância P1 até P2, certo?
quanto que dá essa belezura? X menos x1 sobre delta x, tá? E eu vou mostrar sem usar teorema de Tales. Aí você fala, pô, por que você não usou teorema de Tales? O teorema de Tales é algo talvez nem todos conheçam. Sendo que, sim, é essencial, mas nem todos conhecem, enquanto Pitágoras todo mundo conhece. Cara, porque é muito trabalho. Vocês vão ver que mesmo eu translandando pra origem, vai ficar trabalhoso. Eu vou translandar o P1 até a origem, vocês vão ver. Então tá, vou já começar translandando, né? Vou vir aqui. E seria mais ou menos isso daqui, talvez. Então aqui a gente tem nosso P2', e aqui a gente tem nosso P', né, que seriam nossos equivalentes. Beleza? Usando a nossa aquela fórmula que eu acabei de mostrar, né, que é só subtrair o x2 pelo x1, né, quando eu quero achar esse ponto aqui, que seria nosso P2'. Então se eu tenho P, eu penso, né, de P1 até P. Tipo, aqui a gente tira o P2 e bota o P. Então ficaria x menos x1, beleza? Então o P', vamos escrever já, P' aqui, vai ser x menos x1, y menos y1. E o P2' é x2 menos x1 sobre y2 menos y1. Só que para não... Pô, você fala, pô, beleza, a gente fez isso, mas continua o x1. Eu vou forçar que o x1 não tenha, e para isso eu vou usar barra. E aqui seria o x2 barra, x2 barra. E eu só substituo isso quando for solicitado, quando precisar substituir. Certo? Então, novamente, isso é um facilitador, isso é uma forma de facilitar as coisas. Você vai perceber que quando eu translando, a razão se mantém, porque as distâncias são iguais, né? O mesmo segmento só está translandado. Né? Então a distância de P até P1 vai ser o quê? Do P', né? Será equivalente ao P' até a origem. Ou seja, vai ficar o quê? Vai ficar x barra ao quadrado mais y barra ao quadrado dividido pelo quê? Pela distância de P1 até P2, que é equivalente a P2' até a origem. Ou seja, que aqui eu nem vou colocar x2 barra, vou colocar logo x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Certo? Essa é a razão que eu tenho. Você fala, pô, beleza, mas aí como que eu vou fazer agora? Aí tá o pulo do gato, porque essa é a razão ainda não me garante que a gente tenha o P' dentro dessa reta, certo? Como ponto dessa reta. Você consegue ver isso, porque quando eu escrevo a distância, você fala, pô, eu tenho um ponto P', que essa distância até a origem é essa daqui. Essa aqui. E eu divido isso aqui pela distância da origem até o P2'. Legal, essa é a razão, mas ainda não tem a condição do P ser um ponto da reta. E aí, como que eu tenho a condição do P ser o ponto da reta? Que a gente vai ver agora. Então, o P' é o quê? X barra, Y barra, certo? Só que P', ele pertence à seguinte reta. Origem, P2', tá? Ele pertence a essa reta. A origem aqui eu vou colocar um ponto aqui só pra esquecer que isso aqui é a origem, tá? Não é o zero, é a origem. Beleza? Portanto, né, vamos encontrar a equação da reta de origem P2', certo? Vamos encontrar essa equação de reta. Como que a gente faz? Sei que y
mx mais n, certo? O que eu sei? Que quando y é zero, certo? Quando y é zero, x é zero, porque está na origem. Então, 0 igual a 0x mais n. Então, n igual a 0. Então, nós já sabemos, então, que y é do tipo mx, né? O n é 0. Eu sei também o quê? Que quando o y é igual a y2 menos y1, ou seja, quando está nessa ordenada do P2', a abscissa que a gente tem é o quê? x2 menos x1 vezes m. Então já encontra que o m é o quê? A gente pode pensar como dy sobre dx, né? Seria o quê? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tranquilo? Então tá. E agora que vem a parada. Porque se y é mx e P' é um ponto dessa reta, então ela satisfaz essa equação. Então eu posso escrever que y barra é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 vezes x barra. Então eu vou substituir isso daqui aqui, ó. Beleza? Então aqui vai ficar o quê? Se eu substituo aqui, vamos colocar assim, x barra, beleza? Ao quadrado, eu vou substituir o y barra, então vai ficar o quê? Vou substituir aqui e novamente, tá y barra ao quadrado, cuidado, então vai ficar assim, y2 menos y1 ao quadrado sobre x2 menos x1 ao quadrado vezes x barra ao quadrado vezes essa expressão que eu vou chamar de epsilon, para não ter que repetir aqui, 1 sobre epsilon, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar colocar o x barra para fora da raiz, né? Que nesse caso, como eu vou botar o x barra assim, na verdade. X barra ao quadrado, desse jeito. E aqui dentro, ó, vai ficar a raiz de 1 mais y2 menos y1 ao quadrado sobre x2 menos x1 ao quadrado, certo? Mais 1 sobre epsilon. Então, repetindo. E agora, tá vendo essa fração aqui? Mais 1, vou colocar tudo no mesmo denominador. E aí vai ficar o quê? 1 não. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, certo? Ainda tenho raiz de x2 menos x1 ao quadrado, pode esquecer dele, vezes 1 sobre y. Só que, olha aqui, esse que é satisfatório, né? Que acontece na geometria. Essa expressão aqui exatamente tá vendo o numerador aqui? Olha o numerador sendo exatamente igual ao então, o epsilon, né? Então corta, e aí assim eu finalmente posso escrever que essa expressão aqui é a razão, que eu vou chamar de, vou escrever aqui de Qzão. Qzão então vai ser o que? Raiz quadrada de x barra ao quadrado sobre o que? Sobre x, né? x2 menos x1 ao quadrado, que é o nosso delta x, né? Que isso ficaria módulo de x barra sobre x2 menos x1. Só que se você for perceber,
o nosso Q, né, é a razão de distâncias, né? Então só pode ser positivo, né? Independente do que acontecer, só pode ser positivo. Exatamente como tem o módulo. Só que você fala, pô, mas na fórmula final, será que isso importa? Então, vamos pensar. x2 menos x1 é uma constante, né? Pode ser positiva, pode ser negativa. E x barra, que nem a gente vai ver agora aqui, né? X barra até já sabe aqui, cadê? X barra é x menos x1, então vou substituir. Então, a fórmula que a gente encontrou, né? Lembra? Que x2 sempre vai ser maior que x1 e x sempre vai ser maior que x1. Porque é um ponto P entre os dois pontos de um segmento de reta orientado dessa forma. Então sempre x vai ser maior que x1 e x2 vai ser maior que x1. Ou seja, x menos x1 sobre delta x. Aí beleza, ok. Então eu já encontrei a primeira fórmula, né? Que é essa daqui. Só que não está completa a demonstração. Que ainda falta falar que o nosso Q é também y menos y1 sobre delta y. Como que eu faço isso? Colocando uma barra isolada aqui, né? Mesma forma que a gente fez, fica 1 mais m ao quadrado, né? Sobre m ao quadrado vezes 1 sobre epsilon. Seria isso. Sim, porque quando aqui tinha x, aí ficaria... Tá. Mano, vamos lá. Vai ficar 1 mais m ao quadrado, né? Ficaria assim. 1 mais x... Não, aqui é y em cima. y2 menos y ao quadrado sobre x2 menos x1 ao quadrado, né? Seria 1 mais m ao quadrado. Aí fica o quê? X2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado sobre x2 menos x1 ao quadrado, certo? Então isso aqui é o numerador. Então o nosso Q vai ser o quê? Certo? Fica aqui raiz de tirar a raiz daqui, que é o próprio né? O próprio epsilon aqui em cima. Próprio epsilon. Aí aqui embaixo então vai ficar raiz de x2 ao quadrado dividido por m ao quadrado. Perfeito. Vezes 1 sobre epsilon. Aí aqui vai cortar. O m ao quadrado. Essa expressão aqui, né? Você consegue ver que o x2 vai cortar aqui com essa parte. Vai ficar só y2 menos y1. Então essa expressão pra gente fica o quê? Módulo de y barra sobre delta y. Vai ficar y menos y1 delta y. Então aí finaliza, beleza? Questão de provar a fórmula da razão de secção usando extensão de dois pontos e por emissão da reta, certo? Claro que vocês viram que não é tão complicado, só que você tem que ter o saque do segmento equivalente, né? Se não tiver, você não consegue fazer direito. E também
tomar cuidado nessa parte final, porque tá usando a equação do segmento equivalente na equação do original, né? Por um tempo aí, por isso não tá dando certo. Beleza? Tem a questão B, que aí, então pode ficar como para casa ou para quem quiser, beleza? Então, foi isso. Essa aula foi mais longa que a anterior, porque eu fui bem explicativo. Então a gente falou que faltou aqui, né? Os quadrantes, projeção e bissetriz do primeiro, terceiro, do segundo e quarto. Falando do que falta das demonstrações, rotação de 90 graus no anti-horário e no horário, parametrização de retas e de segmento de reta, que demorou bastante, mas valeu muito a pena, porque a gente já começou a falar das primeiras equações de curva, segmentos equivalentes e um pouquinho de vetor. E essa questão aqui, muito maneiro para mostrar o que realmente a distância de 2 pontos é assim, tipo, muito boa, só que sem ela, só que só ela também não é suficiente. A gente tem que usar também que a gente precisa das outras informações, né? Por exemplo, quando a gente pega só a distância de 2 pontos, a gente não tem informação da curva que a gente está falando. Então a gente junta a distância de 2 pontos, mais a curva, e a gente consegue abstrair de outros teoremas, como o teorema de Tales. Então é isso, espero que tenham gostado.